Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Que alegria, né? Poder estar aqui e compartilhar com vocês um versículo bíblico que eu considero o texto áureo da Bíblia Sagrada. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está também conectado no rádio AD Bauru, adbauru.com.br. Você assiste uma programação 24 horas da nossa rádio online. Como também você pode baixar o aplicativo Radiosnet e poder assistir 24 horas hinos, louvores, mensagens pregadas pelo pastor Baltazar. Então nós estamos diante de um texto bíblico que é João 3,16. Por quê? É a maior explicação. Está aí. É uma resposta, não é uma pergunta. Por quê? Porque Deus amou. Deus é o maior ser. Amou é a maior intensidade. Amor ao mundo, o maior alvo do amor de Deus é o mundo. De tal maneira, é a maior intensidade. Esse amor é o maior mandamento. Então, por que é a maior explicação? Deus é o maior ser. Amou é maior mandamento. Amou o mundo, que é o alvo do amor de Deus, de tal maneira que é a maior intensidade. Que deu maior dádiva, maior presente. Sim, deu seu Filho unigênito. Maior expressão de Deus é dar o seu Filho, para que todo aquele maior abrangência, que nele crer, maior condição, olha só, não pereça, maior condenação, mas tenha maior conquista, a vida eterna, maior esperança. Então está aí o texto áureo da Bíblia Sagrada, que eu considero João 3,16, o texto áureo da Bíblia, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Veja, meus amados irmãos, que duas doutrinas são importantes. A salvação é uma das mais importantes. Das doutrinas, melhor dizendo, né? Das doutrinas que são importantes, a salvação é a das mais importantes. Nós a citamos com frequência, sem considerarmos o que ele ensina, esse versículo de João 3,16, que é o texto áureo. Se quisermos entender esse versículo completamente, devemos, meus irmãos, ouvi-lo da maneira bem mesmo assim, com os ouvidos bem afinados e atentos. Os primeiros ouvintes de João o ouviram no contexto do restante do Evangelho de João. Os demais, em João 3,16, enfatizam pontos relevantes à salvação que ocorre repetidamente por todo o Evangelho de João. Estes temas incluem a natureza do amor de Deus, o significado do mundo, como Deus deu o seu Filho, quem seu Filho é, o que a fé salvadora envolve, em quem a fé salvadora deve repousar, o que a vida eterna significa. Então, meus amados, está aí. Deus amou. Isso mesmo, Deus amou. A causa última da salvação em João 3,16 é o amor de Deus. Deus não era moralmente obrigado a salvar um mundo que se rebelou contra o seu Criador. Não. Mas o amor que o motivou a nos criar, o motivou a nos restaurar a um relacionamento positivo com Ele. Veja que o que este amor significa. Muitos livros falam sobre as diferentes palavras gregas para amor no Evangelho de João, é bem verdade. Sim, no tempo em que João escreveu o seu Evangelho, no entanto, as pessoas usavam estas palavras alternadamente. Nenhum dicionário pode adequadamente explicar este amor para nós.
seja no grego, no inglês ou alguma outra língua, ao invés do exemplo do amor de Deus, preenche esta palavra com mais significado do que ela poderia positivamente ou possivelmente ter transmitido sozinha. Por exemplo, reconhecer quanto o pai ama o filho nos ajuda a entender, sim, seu amor pelo mundo, pois por amor ele deu seu filho pelo mundo. E o Evangelho de João enfatiza repetidamente o amor mútuo entre o pai e o filho. Por exemplo, o pai ama o seu filho, que verdadeiramente obedece, que é obediente. O pai ama seu filho profundamente e confia tudo a ele. O pai ama o filho eternamente. Nós encontramos isso em João, capítulo 17, versículo 24. O filho ama tanto o pai que ele obedece ao mandamento do pai de sacrificar a sua vida pelo mundo. João 14, 31. Então, o amor que João descreve revela um relacionamento íntimo, uma afeição expressa em alto sacrifício. Pois pais e filhos que se amam podem entender a descrição do amor divino apresentado por João. Ainda que nosso amor possa ser nada mais do que uma sombra do amor mútuo entre o pai e o filho. Então, a primeira referência explícita ao amor no Evangelho de João aparece justamente em João 3,16. O amor de Deus pelo mundo. O amor de Deus pelo mundo. Somente o amor de Deus pelo mundo explica por que ele enviaria seu Filho amado, que ele amou infinitamente e eternamente para morrer em uma cruz. Olha, para que ninguém duvide disso, Jesus ensina que o Pai amou o mundo exatamente como ele amou o Filho. João 17, 23. Então, em face do que Deus sacrificou, duvidar do amor de Deus por nós é uma descrença que fere seu coração. Para salvar o mundo que amou, Deus estava disposto a suportar a dor de perder seu filho. Olha, a cruz torna o amor crível. Muitos ateus e agnósticos acham difícil imaginar um Deus de amor. Eles se horrorizam com profundidade do sofrimento do mundo, mas negligenciam o Deus que escolheu aceitar o sofrimento na cruz. Então Deus amou o mundo. O mundo é o objeto da salvação. Deus não amou apenas seu filho obediente, mas também amou o mundo que não o conheceu e se opôs extremamente a ele. O amor de Deus pelo mundo inteiro nos traz, irmãos, a memória que ele quer que todos creiam em Jesus e recebam a salvação. Alguns dos contemporâneos de Jesus enfatizavam o amor especial de Deus por Israel ou pelos justos, mas eles não reconheciam que Deus amava a todos. No capítulo seguinte a João 3,16, no entanto, alguns samaritanos começaram a entender. Eles reconheciam Jesus como o Salvador do mundo. João 4, 23. E dizia a mulher: olha só, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E aí o mundo incluiu os samaritanos, que muitos judeus desprezavam. Se incluir os samaritanos, também inclui todos os outros povos, incluindo aqueles que podemos ser tentados a desprezar hoje.
Pode exigir mais esforço levar a cruz de Deus para grupo de pessoas envoltas em trevas. Mas não existe nenhum grupo de pessoas e nenhum indivíduo além do âmbito do amor de Deus. Deus te ama. Jesus te ama. Se humanos, não te amam, se os seres humanos, se outras pessoas não te amam, eu estou aqui para dizer que Jesus te ama, Deus te ama. Se honramos seu sacrifício, amaremos e serviremos além das linhas étnicas e culturais e religiosas. Porque Deus deu o seu Filho pelo mundo, não significa que todos serão salvos. Significa que a salvação está disponível a todos. A salvação está disponível a todos. Isto mesmo, João 3,17, enfatiza que o propósito de Deus em enviar seu Filho não foi condenar o mundo. Ele já está condenado. Ao invés, ele enviou seu Filho para salvar o mundo. Jesus é o sacrifício que aplaca a ira de Deus pelos pecados, não somente os nossos, mas também os de todo o mundo. A salvação é para todo aquele que crer. A salvação é para todo aquele que crer. Em 1 João 2,2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então devemos estar motivados a compartilhar as boas novas, porque Deus deseja que todos recebam salvação. Quando pensamos em grupos não alcançados, lembramos que Jesus já pagou o preço por sua salvação. Entretanto, eles ainda devem crer para ser salvos. Então, esta necessidade nos convida a seguir o exemplo sacrificial de nosso Senhor, para fazer tudo o que for necessário para trazer aos não salvos a mensagem que Deus os ama, tanto que deu o seu próprio Filho. Então, Deus amou, Deus deu. Deus deu. O amor de Deus motivou a salvação, mas foi a doação do seu Filho que os tornou disponível. E frequentemente nós lemos: Deus assim amou o mundo, como se significasse Deus amou tanto o mundo. De fato, a frase implica a grandeza do amor de Deus. Todavia, a palavra mais apropriada traduzida seria aqui, não significa tanto, significa desta maneira. Deus amou tanto, desta maneira. Aí o versículo diz: isto é como Deus amou o mundo. Deus simplesmente não disse abstratamente: eu amo você. Ele ofereceu algo mais. Ele forneceu a suprema demonstração de amor, oferecendo o seu próprio Filho. Veja que o que João 3,16 significa quando Deus disse, ou quando disse Deus, deu seu Filho. Em João 3,14 explica que Jesus seria levantado. Jesus disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus inimigos que eles o levantaria. Em 8,28 de João. Mais tarde Jesus promete que atrairia o mundo a si mesmo se ele for levantado. E João explica, Jesus diz isso para revelar a forma que ele iria morrer. Olha, isto é, Deus deu o seu Filho, deixando os seus inimigos crucificados. A frase levantou ecoa Isaías 53:13, o servo de Deus seria levantado. Isaías 53 descreve o sacrifício do servo de dores.
Deus nos ama todo o tempo. Mas em João 3,16 faz referência a um ato específico de amor. E deu. Muito provavelmente não explica um ato único. Deus deu ao mundo o seu Filho, dando Jesus a sua vida por nós na cruz, como um cordeiro sacrificial oferecido pelo pecado. Jesus tira o pecado do mundo. João 1,29. Assim Jesus morreu no lugar do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Filho unigênito. O termo traduzido por unigênito era especialmente apropriado para um filho particularmente amado. Normalmente um filho único. Fontes judaicas antigas usavam-no para destacar a obediência de Abraão a Deus, visto que ele estava disposto a sacrificar seu filho amado Isaque. Então esta descrição para Jesus reitera a grandeza do amor sacrificial de Deus em dar Jesus por nós. Em algumas fontes judaicas já consideravam o Messias futuro como filho de Deus. Mas João considerava o Filho de Deus aqui de uma forma especial em termos de relacionamento eterno com o Pai. Então o fato de João 3,16 significar a filiação de Jesus neste sentido especial torna-se evidente em pontos-chave no mesmo Evangelho. João desenvolve aí seu prólogo de abertura a enfatizar que Jesus é ambos Deus e íntimo com o Pai, isto é, Jesus é distinto do Pai, mas como seu Filho, em João 1, a palavra era Deus e estava com Deus. O único Deus, Jesus, está no seio do Pai, igualmente perto do final deste Evangelho. Olha, todo aquele que nele crê, embora a morte de Jesus providencie a salvação para todos, somente alguns se apropriam dela. Deus providenciou a salvação para o mundo com grande custo para si mesmo. No entanto, a salvação de um indivíduo não é automática. Esta passagem declara que as pessoas ainda devem receber seu presente. Nós devemos crer, isto é, acreditar na verdade da providência desse presente, ou confiar no presente. Então a morte de Cristo é uma providência à salvação. Objetivamente, receber Jesus pela fé nos permite apropriar subjetivamente do que ele providenciou. Veja, alguns têm oferecido uma mensagem atraente que todos serão salvos. Pode-se entender por que as pessoas gostariam de acreditar nisto. Nisso, embora Deus deseja que todos sejam salvos, e nós estamos certos em desejar o mesmo, negligenciar o meio que Deus providenciou para a salvação tem a consequência oposta. Isto obscurece a verdade sobre a salvação. Em João 3,18, aprendemos que as pessoas estão debaixo de julgamento até que elas coloquem a sua confiança no Filho de Deus. Deus providenciou o presente para todos, mas devemos aceitar seu presente e trabalhar para garantir que outras pessoas tenham acesso a ele. Outros prestam mais atenção no termo crer de João, mas atribui a eles ideias atraentes que não estão aí. Alguns, por exemplo, afirmam que se alguém crer em Jesus, em algum momento será salvo,
se continuar crendo em Jesus ou não. Geralmente, no entanto, esperaríamos que o tempo presente utilizado para crer em João 3,16 implicasse uma fé contínua. Além disso, meus irmãos, a visão de que a fé não precisa perseverar ignora o contexto de João 3,16. Pouco antes dessa passagem, muitas pessoas em Jerusalém viram os sinais de Jesus e creram nele. No entanto, Jesus não correspondeu a essa confiança, porque ele sabia que estava neles. Estar impressionado com Jesus não é em si mesmo fé salvadora. Mais tarde no Evangelho, alguns ouvintes de Jesus creram nele, mas sua fé é temporária. Por volta do final desse capítulo, eles querem apedrejá-lo. Jesus advertiu que eles seriam seus discípulos somente se continuassem em seus ensinos. 8,31 de João. E eles, obviamente, não continuaram. Para ser uma fé verdadeira, a fé salvadora deve perseverar até o fim, até o fim, até o fim. De outra forma, discípulos em potencial tornam-se como ramos murchos, inúteis para a videira, que só serve para ser cortados e queimados. Pelos anos, alguns dos meus amigos mais íntimos têm deixado a fé cristã. Um querido amigo se converteu a uma outra religião. Outro se tornou agnóstico. Eu adoraria crer que eles permanecessem salvos ao seu estado atual. No entanto, tal crença vai contra João 3,16. E uma série de outros textos das cartas de Paulo aos Hebreus e Apocalipse. Crer nele, fé salvadora, não é somente fé perseverante. Ela requer um objeto específico. E algumas pessoas argumentam que, contanto que alguém acredita em alguma coisa, esse alguém será salvo. Simplesmente ter fé religiosa generalizada não salva. João 3,16 descreve a fé salvadora como crer nele, em Jesus, como Filho de Deus. E algumas pessoas chegam mais perto de crer nele do que outras. Muçulmanos, por exemplo, compartilham com os cristãos a crença que Jesus foi um profeta nascido de uma virgem e um operador de milagres. Tal respeito por nosso Senhor dá aos muçulmanos e cristãos um ponto em comum considerável. Todavia, não declara que a fé salvadora afirma mais do que Jesus como profeta ou operador de milagres. Por todo o Evangelho, Jesus revela sua identidade. Frequentemente em declarações explícitas. Eu sou. Por exemplo, o pastor ou a videira. Há momentos no Evangelho em que as pessoas também recebem e reconhecem verdades sobre a sua identidade. Jesus é o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Rei de Israel, Santo de Deus. Mas o Evangelho atinge o ponto culminante com o reconhecimento de Tomé de que Jesus é Senhor e Deus. E aí Jesus define a confissão de Tomé como fé, porque me viste, creste. A fé de Tomé tem o conteúdo certo. Jesus é nosso Senhor e nosso Deus. Todavia, Jesus pede um sinal mais alto de fé. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. 20, 29. Isto é, aquele que não viram Jesus em carne pode ainda crer no que Tomé creu. Quem Jesus é Senhor e Deus. Podemos trazer então, fazer assim, sem ter estado com ele na terra, porque os primeiros discípulos de Jesus e o Espírito Santo são testemunhas. Então esta cena é o clímax do Evangelho de João.
e a explicação culminante do que João 3,16 quer dizer por fé. João imediatamente concluiu a parte principal do seu evangelho, adicionando essa essência. Eu escrevi os sinais que eu incluí neste livro para que vocês, meus leitores ouvintes, que não viram a Jesus em carne, possam todavia crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então nós fazemos melhor do que Tomé. Sem vermos a Cristo ressuscitado, face a face, nós o reconhecemos como Deus Filho. A fé salvadora tem um conteúdo específico. Olha, e como a fé salvadora poderia não envolver Jesus? Se houvesse outros meios de salvação, por que Deus permitiria que seu próprio Filho amado enfrentasse a dor da crucificação em uma cruz por nós? Diferentes passagens do Novo Testamento falam sobre a salvação de formas diferentes. Ir das trevas para a luz, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Mas todas essas passagens compartilham um ponto em comum. Vamos para Deus por meio de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Agora as pessoas devem responder. O judaísmo não pode nos salvar. O budismo não pode nos salvar. O Islã não pode nos salvar. E o cristianismo não pode nos salvar. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode nos salvar. Somente por esta razão Deus daria seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Finalizando, pouco antes de João 3,16, Jesus falou com Nicodemos sobre nascer de novo. O novo nascimento é o início de uma nova vida, a vida eterna. Isto é, não somos somente salvos do julgamento, mas somos salvos para uma vida, uma nova vida. E a salvação não é somente do que somos salvos da morte, mas para que somos salvos para uma nova vida vivida sobre o verdadeiro e legítimo Senhor da humanidade, nosso Criador e Salvador, Jesus Cristo. Nós não fazemos boas obras para alcançar a salvação. Ao invés disso, a bondade é parte do presente. A salvação do pecado significa que nos salvou. Deus nos deu uma nova maneira de viver. O que a expressão vida eterna significa? Baseada em Daniel 12:2, muitos judeus falavam da vida eterna como a vida do mundo vindouro, esperada após a futura ressurreição dos mortos. Então, dessa forma, muitos judeus aguardavam a vida eterna no futuro. E em João 3,16, e frequentemente no Evangelho de João, em contraste, nós temos a vida eterna no tempo presente. Isso significa que no Filho de Deus, que levantou dos mortos, nós já começamos a experimentar a vida da era vindoura. Nós ainda esperamos a ressurreição dos nossos corpos, mas mesmo agora nós podemos viver em relacionamento com Deus e uns com os outros com antegozo do futuro. Isso significa, meus irmãos, finalizando, que o mundo deve ser capaz de olhar para a igreja e ver como será o novo mundo prometido. É forte. Estou te dizendo que isso significa que o mundo deve ser capaz de olhar para a igreja e ver como será o nosso mundo prometido. Como cristãos, nós às vezes vivemos alguém de nosso direito de nascença, porque não sabemos quem somos. Nós somos a vanguarda da era futura, luzes do mundo futuro de Deus neste mundo presente. Imagine que diferença poderíamos fazer neste mundo se lembrássemos que realmente pertencemos ao mundo vindouro e que vivemos aqui para transformar vidas e aprontar mais pessoas para esse mundo. Que Deus abençoe a sua vida.
Pai de amor, Pai santo, eu oro, te apresento cada um daqueles que nos ouviram por meio da rádio adebauru.com.br, como também por esta página do Facebook. Que Deus abençoe a todos e dê uma tarde maravilhosa. Assim oramos no nome de Jesus.